Boa noite, irmãos. Hoje é um dia especial porque é o Dia das Mães, comemorado o Dia das Mães. Nós pedimos a Deus que abençoe todas as mãezinhas da nossa igreja, todas as mães, né? Porque todas as mães necessitam, né, do amor de Deus. E neste momento nós vamos celebrar a Cristo. Vamos declarar: celebrai com júbilo ao Senhor. Vamos lá, vamos nos alegrar neste momento. Através desse cântico sobre a nossa família. E esse hino declara assim: vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Amém. Que nós possamos fazer isso nesta noite. Que nós possamos deixar Jesus reinar na nossa família, na nossa vida. Que Ele possa entrar e tomar conta do nosso coração. Amém? Você e sua casa.
abençoado a nossa igreja, tem abençoado os nossos irmãos, porque podemos estar aqui, Senhor Deus, em comunhão uns com os outros, Senhor Deus, mesmo distantes. Pai, te pedimos agora, Senhor, que venha abençoar cada mãezinha, Senhor, que faz parte da nossa igreja, e todas as mães do mundo, Pai. Que o Senhor possa estar confortando, guardando, que o Senhor possa estar levando a cura, Senhor Deus, para aquelas, Senhor Deus, que estão doentes, Senhor. Nossos irmãos em Cristo, Senhor Deus, que neste momento se encontram hospitalizados. Que o Senhor possa visitar a cada um, Senhor Deus, que o Senhor possa conceder a cura, Senhor. Que em breve eles possam, Senhor Deus, retornar aos seus lares. Te pedimos, Senhor Deus, que abençoe, Senhor Deus, esta noite. Abençoe, Senhor Deus, a palavra que iremos ouvir, Senhor, que ela venha diretamente de Ti para os nossos corações. E que possamos, Senhor Deus, nos sentir confortados, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que a nossa fé, Senhor Deus, venha aumentar, Senhor Deus. Que o nosso amor também, Senhor, venha se multiplicar, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor Deus, possa fazer diferença em cada um de nós. É a oração que Te fazemos, Pai. Te pedimos que neste momento abençoe, Senhor Deus, a nossa pastora, os seus familiares. Que ela seja sempre guardada e protegida por Ti, Pai. Usa, Senhor Deus, a Tua serva nesta hora para nos falar, Senhor Deus, de Ti, para falar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mãe, termo usado para designar um coração capaz de amar infinitamente. É sentir por dois, sorrir por dois, sofrer por dois e dar o melhor de si, 2 vezes. É aquela que cura com um abraço, que sara machucado com um beijo. Mas para saber a definição precisa de mãe, decidimos perguntar a quem tem propriedade para falar. Minha mãe é linda. Minha mãe é a minha Mulher Maravilha. A minha mãe é uma mulher guerreira. Minha mãe pra mim é tudo. Minha mãe é uma mulher sábia. Minha mãe é maravilhosa. A minha mãe é tudo na minha vida. Mãe, você é um exemplo de mulher Cuidadosa. A minha incentivadora. Maravilhosa. Mamãe, você é muito importante pra mim. Presente de Deus na minha vida. Atenciosa. Mãe, você é tudo de mais lindo e especial na minha vida. A minha mãe é a melhor pessoa do mundo. Paciente. uma inspiração. Minha mãe, pra mim, é a melhor mãe do mundo. A mulher que é pra mim exemplo de honestidade. Mamãe, você pra mim é minha melhor amiga. Eu tenho muito orgulho dela. A minha mãe, ela é um sinônimo de uma grande mulher. Além de sábia, ela é a alegria da nossa casa. Você é uma pessoa muito especial. O que minha mãe é pra mim? Minha mãe é muito especial. Companheira, nossa maior incentivadora. Uma guerreira. Sempre cuidou de nós desde pequenos e até hoje cuida da gente ainda. Minha mãe é um grande exemplo de amor. Você é incrível, maravilhosa. Minha mãe é uma pessoa incrível, uma mulher maravilhosa, mulher de Deus. Minha mãe é uma batalhadora. Minha mãe é uma grande inspiração na minha vida. Por exemplo, Só tenho que agradecer a Deus por ter uma mãe como que a eternidade seja recompensa pra quem me deu mais que uma vida. Eu quero falar que te amo muito, mãe. Te amo muito, mãe. nós te amamos. Te amamos, mãe. Mãe, te amo. Mãe, feliz Dia das Mães. Conte comigo sempre. Te amo muito, muito, muito. E eu te amo. Beijo. Te amo, mãe. Mãe, eu te amo. Você é muito especial. Beijo, mãe, te amo. Eu te amo. Eu te amo muito, mãe. Tenho muito orgulho de ser sua filha, mãe. Te amo. Amamos a senhora, dona Odete. Te amo, mãe. Sei que sou apenas um dos 5 filhos,
mas se fosse sem, mas se fosse sem, seria assim. Olá, meu querido, olá, minha querida, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Mais um dia e nós estamos juntos, estamos vivos, celebrando a vida que Jesus Cristo nos dá. Que domingo especial, domingo dia 10 de maio do ano de 2020, Dia das Mães. E eu já quero de antemão dar o meu parabéns a todas as mamães que nos ouvem, a minha própria mãe, Terezinha, um beijo grande, expressar a minha alegria de ser mãe também, né? E porque aprove ao Senhor estar com os meus 2 filhos esse ano, né? Queridos, não é uma pandemia, o momento que nós vivemos, que vai tirar o brilho, a grandeza, a beleza desse dia. Dentro de uma pandemia, continuamos mães, porque Deus assim nos fez, nos deu essa alegria. Que o Senhor nos capacite a cada dia a sermos mulheres, a sermos homens, a sermos seres humanos de Deus nessa terra. Muito bom estar na sua casa para juntos estudarmos a palavra de Deus e ver aquilo que o Senhor Jesus tem para cada um de nós. Já cantamos, já adoramos e agora vamos à leitura e o estudo da palavra de Deus. Como hoje é domingo, Dia das Mães, eu quero estudar com vocês a vida de uma preciosa mulher na palavra de Deus. Para ser mãe é necessário ser mulher, não é isso? Então nós vamos aprender na vida de uma mulher tudo que nós pudermos tirar da palavra de Deus de um livro bíblico chamado Esther. Então abra sua Bíblia no livro de Esther. Já vou te orientar aqui, deixe aberta a Bíblia, porque nós vamos passear por esse livro bíblico, ok? E hoje nós vamos estar estudando o tema: que posição Deus tem te colocado? Vou repetir: que posição Deus tem te colocado? Esther, capítulo 4, versículo 14, somente a parte B é o que nós vamos estar lendo agora, ok? Diz assim a palavra do nosso Deus. Esther 4, versículo 14, a parte B. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Deus, a tua palavra ela é viva e ela é eficaz, mais cortante do que faca de 2 gumes. E eu estou aqui junto do meu querido, junto da minha querida, junto com a sua família, dentro da sua casa, do seu lar, para que através do Espírito Santo nós possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Abençoa, Deus, a todas as mamães que nos ouvem, que sejam, Pai, agraciadas por essa palavra, que homens e mulheres de Deus recebam de coração aberto o teu recado. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Vamos lá, então. No domingo passado, nós estudamos junto com os queridos sobre a vida do rei Ezequias. Vimos o que foi feito da sua família, dos erros cometidos por esse rei, apesar dele ser um rei segundo o coração de Deus. E uma das nossas falas, do nosso estudo no domingo passado, nós vimos que através de um mau procedimento do rei Ezequias, que colocou o seu reinado, colocou os seus súditos, colocou a sua família em frente de batalha, entregando todos os segredos do seu reino ao inimigo, foi predito a ele, através do profeta Isaías, que toda a sua descendência seria entregue ao rei da Babilônia, que eles seriam cativos em Babilônia. Lembra disso que nós comentamos? Pois bem, essa profecia de Deus através do profeta Isaías, realmente ela vem a se cumprir. 100 anos após essa predição, 100 anos após o profeta Isaías ter falado isso com o rei Ezequias, essa profecia ela se cumpre.
e realmente Judá é levada cativa à Babilônia. Nós sabemos historicamente que essa leva de pessoas saindo de Judá e indo para a Babilônia aconteceu em 3 etapas. Eu não sei te afirmar exatamente em qual etapa a história de Esther ela acontece. Porém, queridos, 100 anos depois essa predição acontece e esse contexto do livro de Esther que nós estamos estudando hoje acontece já em cativeiro babilônico. Esther, então, sua família, alguns da sua família, alguns dos seus compatriotas ou muitos de seus compatriotas estão exilados, estão cativos, estão escravos na Babilônia. E o livro de Esther, ele acontece, como diz no capítulo 1, versículo 1, mais propriamente na província de Suzã. É ali que está Esther, é ali que estão os seus parentes, muitos dos seus compatriotas, escravos na península de Suzã. Escravos. Deus os colocou nesse lugar, em Suzã, para que aquela profecia fosse cumprida por desobediência. Deus colocou. Se Deus colocou, há ensinamento bíblico para cada um de nós, como houve também para Esther e seus compatriotas. Enfim, o que podemos aprender com a vida dessa mulher? O que eu e você podemos aprender com a vida de Esther? É isso que eu quero ver com você, com meu querido e minha querida irmã. Em primeiro lugar, o que nós podemos aprender é o seguinte: não deixa que seus traumas passados te impeçam de viver o presente. Exatamente, vou repetir. Não deixe que seus traumas passados te impeçam de viver o presente. Vamos ao capítulo 2 de Esther? Por favor, volte um pouquinho. Nós vamos ao capítulo 2 e vamos ler do versículo 5 ao 7. Esther, capítulo 2, versículo 5 ao 7. Nesse tempo, vivia na cidade de Suzã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá, versículo 7. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele por não ter pai e nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Meu Deus, esse texto que nós acabamos de ler, no capítulo 2, nos mostra a vida de Esther, que não foi uma vida muito fácil, mas foi bastante complicada. Em seu passado, em sua infância, em sua pré-adolescência, a vida dessa mulher não foi nada fácil. Muitos fatos aconteceram para que ela se tornasse uma moça, uma mulher cheia de traumas. Quando Judá foi invadida pela Babilônia, em cumprimento à profecia de Isaías, Esther foi levada cativa junto do seu povo, foi levada escravo, ela junto com seu primo Mardoqueu, que naquele momento se tornou como um pai para Esther. Por quê? Porque Esther havia ficado órfã. Preste atenção, irmãos. Além de ser escrava, além de estar cativa em terra distante, terra estranha, foi levada como prisioneira, tinha perdido seu pai e sua mãe e naquele momento, então, estava órfã. O seu primo Mardoqueu a criou, terminou de criar, cuidar de Esther naquele lugar onde eles eram cativos. Tudo na vida para dar errado para Esther. Todos os traumas aconteceram com ela.
uma moça que tinha família, perdeu a família, quem sabe se não foi nesse momento de guerra, de invasão da Babilônia. Ficou sem pai e mãe, ficou sem casa, ficou sem parentes, foi levada como escrava para a terra estrangeira, órfã, precisou que um primo a terminasse de criar. A beleza da vida de Esther é que esse primo Mardoqueu era um homem de Deus e a criou nos ensinamentos de Deus, mesmo naquela terra estranha. Que história triste, que história cheia de traumas, que história que trouxe para aquela mulher algo terrível a seu coração. Porém, queridos, um fato é, quando nós entendemos que a posição que nós estamos é novidade de Deus para a nossa vida, nós não permitimos que os traumas do passado atrapalhem o nosso presente e o nosso futuro. Quando nós compreendemos que é uma nova chance, uma nova história, um novo momento que nós vivemos como oportunidade de Deus, os traumas do passado não podem impedir a glória de Deus na nossa vida. Os traumas não nos impedirão de viver o presente. O versículo 7, do texto que nós acabamos de ler, diz que Esther era uma mulher muito atraente e muito bonita. Ora, cheia de problemas, com uma vida difícil, como nós dissemos agora há pouco, porém, ela não perdeu a sua beleza pelos traumas sofridos. Ah, queridos, quantos de nós, quando vencidos pelos traumas, quando trazemos os traumas do passado para o presente, perdemos a nossa beleza, nos tornamos pessoas frias, nos tornamos pessoas feias. Como assim, pastora, feia? Um semblante que jamais passa esperança, jamais passa alegria, jamais passa gratidão pelo momento que nós estamos vivendo como sendo uma nova chance de Deus. Esther não perdeu essa beleza. A dor não a fez perder a beleza. Tanto é, queridos, que no presente ela participa, como diz o capítulo 2, de um concurso de beleza real. O que seria isso, pastora? O rei Xerxes ficou sem a sua esposa Vasti. O irmão leia, por favor, o capítulo 1. E nesse perder a sua esposa Vasti, a província ela faz então concurso de beleza para escolher a nova rainha, a nova esposa do rei Xerxes. E por conservar a sua beleza, por conservar a sua esperança, Esther, sob orientação do seu primo Mardoqueu, topa a participar desse concurso de beleza. Eu recebi essa semana, na quarta-feira, uma mensagem da minha amiga Kátia Rangel. Ela é psicanalista. Interessante, no momento que eu estava estudando para preparar essa ministração, eu recebi essa mensagem da Kátia, que é psicanalista. E uma frase que ela escreveu na mensagem que ela me mandou me chamou muita atenção. A frase que ela me mandou foi o seguinte: sabia que a nossa mente pode guardar traumas de infância que interferem na nossa vida atual? A frase que ela me mandou foi: sabia que a nossa mente pode guardar traumas de infância que interferem na nossa vida atual? Ou seja, impedem de vivermos o novo? Por que Kátia me mandou isso? Porque ela é psicanalista, trabalha com hipnose, essa é a área dela, onde ela está focada em tratar, em ajudar pessoas a vencer esses traumas da infância, esses traumas do seu primeiro momento de vida, que nesse momento interferem o viver o novo, a novidade de Deus. Esther não impediu. Esther, sob a orientação do seu tio, não permitiu que os traumas do passado impedissem a sua novidade de vida, a chance de vida. Esther, queridos, nós vamos ver no segundo tópico que ela se casa, ela se torna rainha daquela província. Ou seja, nada do que ela viveu de trauma familiar na sua infância
a impediu de ter a sua própria família. E quantos de nós, queridos, arrastamos tantas coisas terríveis do nosso passado para o nosso momento atual, que tiram a beleza, a alegria, a felicidade de vivermos uma nova oportunidade que Deus nos dá. Queridos, a sua família da infância, ela não pode interferir as suas experiências do passado na família que você tem hoje. É um novo momento. Se erraram com você como filho, não erre com os seus filhos, não carregue isso para diante. Se você viu um relacionamento ruim entre seus pais, não traga isso para o seu relacionamento. Essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade. Viva a novidade de Deus dentro do seu lar. Não carregue questões antigas, vícios passados, xingamentos, palavras de grossura para o seu momento atual, para a sua novidade de vida. Preserve a beleza de Deus que está em você. Em segundo lugar, o que nós podemos aprender com essa mulher chamada Esther é que nós precisamos de Deus em tudo. Precisamos de Deus em tudo. Capítulo 4, versículo 15 e 16 diz o seguinte: Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Versículo 16: Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Queridos, Esther participa do concurso de beleza com várias moças do reino. E ela vence o concurso de beleza porque Deus estava com ela. E ela se tornou rainha, porque essa foi a posição que Deus a colocou. Lembra do nosso tema? Que posição Deus a tem colocado? Esther saiu da posição de escrava, de exilada, e se torna rainha da província de Suzã. Ou melhor, ela se torna rainha sobre 127 províncias, da Índia à Etiópia. É onde o seu marido, o rei Xerxes, você pode ver isso no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele era rei sobre 127 províncias, então Esther, como rainha, se torna rainha sobre 127 províncias. Ou seja, não era um reinado comum, era um reinado extenso e poderoso, de escrava a rainha, a posição que Deus a colocou. Porém, queridos, a vida de rainha é uma pessoa humana, também tem os seus problemas, também tem as suas dificuldades, tem as suas questões a serem enfrentadas. E uma das questões que Esther vivenciou muito de perto junto com seu povo foi a perseguição. Havia um homem naquela província, naquela terra, chamado Amã. Ele era o segundo em poder, ficando somente abaixo do rei. E ele odiava os judeus. E ele odiava Mardoqueu, que era o primo pai de Esther. A intenção desse homem era matar o povo judeu. Então, Esther tem um problema a ser resolvido. A ira de Amã contra o povo de Deus, uma ira de morte. Foi nesse contexto que Mardoqueu, ele falou para Esther o primeiro versículo que nós lemos, o versículo 14. Quem sabe foi para a posição de rainha que Deus colocou para que você nos defendesse de Amã. Então, queridos, ela, sob o pedido de Mardoqueu, do seu primo pai, vai até o rei. Algumas versões dizem que Mardoqueu é tio, né, irmãos? Ele sugere a Esther que ela vá até o seu marido rei, né, para conversar com ele sobre a situação que eles estavam enfrentando de perseguição. Olha que sabedoria na vida dessa mulher. Ela não levanta e vai simplesmente conversar com o rei, não. Mas ela diz ao seu pai adotivo Mardoqueu: eu vou conversar com o rei, mas depois de jejuarmos 3 dias e 3 noites buscando ao Senhor. Por quê? Ela entendeu que precisamos de Deus em tudo. E aquela situação que eles estavam vivendo não era fácil. Para dialogar, falar de problemas, Deus à frente.
senão isso traria a morte. Olha que sabedoria. Esther, para conversar, dialogar com o marido, dialogar em família, ela busca a providência de Deus, porque ela sabia que se isso não acontecesse, isso traria a morte para o casamento dela, para o relacionamento dela, para a sua família e para o seu povo. Queridos, quantos de nós queremos resolver os nossos problemas, as nossas situações difíceis com a própria força do braço? E nós, queridos, só geramos morte, contenda, a morte do amor, a contenda em família, a desgraça, porque queremos dialogar na própria força do braço. Isso não pode acontecer. Deus a colocou na posição de rainha, de mulher, de intercessora, apaziguadora, a que desfaz os problemas. Nós temos conseguido ser assim? Nós estamos conseguindo ser assim em nossas famílias, pessoas sábias que apaziguam problemas, ou nós temos sido pessoas que, ao invés de apaziguar, acabamos incendiando as situações porque não buscamos a sabedoria do Senhor antes? Como o problema era gigantesco, Esther entra em propósito de oração 3 dias antes de começar a falar. Muitos de nós, queridos, falamos sem pensar. Muitos de nós falamos sem orar. Nós falamos sem buscar a sabedoria de Deus e estamos gerando morte nas nossas famílias. Que Deus nos dê mais sabedoria, mais atenção no que vamos falar. E em terceiro e último lugar, podemos aprender com essa mulher que é preciso vencer a ansiedade. Vença a ansiedade. Versículos, capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo 1, parte A, diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. Pula, por favor, versículo 5 do capítulo 5. Disse o rei: tragam Amã imediatamente, para que ele atenda ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. Vamos ler ainda o versículo 8 desse capítulo 5? Diz o seguinte: se o rei tem consideração por mim, e se lhe agrada atender e conceder o meu pedido, que o rei e Amã venham amanhã ao banquete que lhes prepararei. Então responderei à pergunta do rei. Meu Deus! Esther primeiro vence traumas da infância, que são coisas dificílimas. Ela não impede que o trauma da infância lhe traga falta de esperança e que atrapalhe o seu presente. E agora, queridos, ela nos dá mais uma lição poderosíssima. Além de vencer os traumas de infância, além de saber falar com a sabedoria de Deus e na dependência de Deus, Esther nos ensina o quanto vencer a ansiedade é necessário nos nossos relacionamentos e na nossa atuação como pessoas sábias. Que difícil vencer a ansiedade, mas completamente necessário. Preste atenção. Esther no palácio, o povo lá fora judeu sendo perseguido por Amã e pelos soldados, podendo ser mortos a qualquer momento. Lá fora pegando fogo, porém Esther dentro do palácio concentrada, orando e jejuando 3 dias e articulando. A articulação de Esther foi espiritual, buscando sabedoria em Deus. Depois de 3 dias orando e jejuando, vencendo a ansiedade, Esther ainda faz um segundo propósito, uma segunda atuação que mostra o quanto ela venceu a ansiedade. Promove 2 banquetes para o rei, em dias alternados. Num dia ela faz um, no outro dia ela faz outro, como nós lemos no versículo 5 e versículo 8 do capítulo 5. Esther não age sob pressão e sobre ansiedade, mesmo que sabendo que lá fora a morte estava em iminência. Lembra? O inimigo que ela estava enfrentando não era comum.
era um homem muito poderoso, o segundo no reinado, então jamais ela poderia andar sob pressão da ansiedade. A situação, queridos, não podia ser resolvida na raiva. A situação, queridos, não podia ser resolvida na ira. Não poderia ser resolvida sob pressão, porque nós perdemos feio quando nós agimos assim contra as nossas situações, nossos problemas, nossos inimigos, nosso inimigo que é Satanás, e muitas das vezes contra pessoas. Nós agimos com raiva, com ira, perdemos a razão. Esther age com controle de mente, de coração, ligado com Deus, e ela vence assim a ansiedade. Ela tem a vitória. A vitória sobre Amã, sobre o seu inimigo, ela tem a vitória. Ela vence porque soube agir, vencendo os traumas do futuro, aproveitando a novidade de vida que Deus a deu como rainha. Ela vence, queridos, quando ela aprendeu com o seu tio pai, o seu primo pai, Mardoqueu, e se torna dependente 100% de Deus. E ela vence, queridos, quando ela derrota a ansiedade dentro de si e não age com ira e não age com raiva. Consegue vencer a situação. Concluindo a minha fala, já estamos chegando no fim. O povo judeu teve vitória sobre a morte, porque Esther havia sido colocada por Deus na posição de rainha. E você? Em que posição Deus tem te colocado? Na posição que o Senhor te colocou no presente, você tem sido bênção? Você tem sido bênção na sua família? Você tem sido bênção aos seus familiares? Você tem sido bênção como funcionário? Você tem sido bênção como aluno? Você tem sido bênção como Deus quer que você seja na sua igreja, na sua comunidade, com as pessoas que te cercam? As suas ações geram vida? As suas ações geram vitória aonde você está implantado, na posição que Deus tem colocado? Ou as nossas ações cheias de trauma, cheias de infelicidade, cheias de falta de esperança, cheias de falta de sabedoria, cheias de ansiedade, têm nos feito produzir morte? Deus nos livre. Somos colocados na posição que nós estamos para gerar vida através da promessa do nosso Deus. Vença todos os traumas, vença a ansiedade, vença a falta de sabedoria em nome de Jesus e gere vida por onde Deus, na posição que Deus te colocou e aonde você tem andado. Que o Espírito Santo nos oriente a cada dia a sermos bênção em nosso lar. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, como é maravilhoso ouvir essa história bíblica, esse capítulo bíblico, esse livro bíblico que o Senhor colocou à nossa disposição. E ver o quanto o Senhor pôde fazer através da rainha Esther, do seu primo tio Mardoqueu, do seu pai adotivo. Meu Deus, o Senhor transformou a vida dessa mulher. E é assim que o Senhor quer transformar também as nossas vidas, como homens e mulheres de Deus, para que sejamos bênção na posição que o Senhor nos colocou, na nova oportunidade e chance de vida que o Senhor nos colocou. Pai, que essa pandemia nos faça refletir que Deus tem algo novo para cada um de nós, uma nova chance de vida para acertarmos. E aonde nós estivermos, que o ambiente esteja cheio de esperança, porque Deus está conosco. Queremos gerar vida e não morte. Queremos ter a vitória em nome de Jesus. Abençoe cada lar, cada mamãe, cada papai, que sejam agraciados pela Tua presença. Pai, a posição em que nós estamos é a que nós queremos estar, porque essa é a Tua vontade. Nos ajude em nome de Jesus a transformarmos toda a maldição em bênção, em nome de Jesus Cristo. Oramos assim, ó Deus, agradecidos, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida.
Em nome de Jesus, que a sua família seja cheia de vida, porque é assim que o nosso Deus quer. Vamos continuar adorando? Deus te abençoe. Parabéns à minha mãe e a todas as mães.